o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 50, que nos diz assim: Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando ao Senhor. Eu quero convidar você para ler os 52 e os 53 comigo, juntos. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, louvando a Deus. Nem sempre nós vamos louvar a Deus com motivo de alegria, mas o desafio da fé é nós louvarmos a Deus independente de como está o nosso coração, tomado de alegria, de decepção ou tomado de tristeza. Em todo tempo nós devemos louvar a Deus. Não podemos nunca deixar de nos lembrar que Jó foi um exemplo para nós. Quando, depois de perder tudo, ele disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Depois o Senhor Jesus foi o exemplo dos exemplos. A Bíblia diz que Jesus, sabendo que ia ser crucificado, ele ainda jantou com os discípulos. Eu não acredito que isso é uma coisa que qualquer pessoa possa fazer. Eu não teria estômago para isso. A Bíblia diz que Jesus sabia que ia morrer, mesmo assim ele ceiou com os discípulos, que ainda cantaram o hino. Como é que você canta um hino sabendo que a morte te espera? Jesus é incrível. O Senhor Jesus nos surpreende sempre. E aqui o texto que nós lemos acontece logo após a ressurreição. Durante um período de 40 dias, o Senhor ficou 3 dias no túmulo. Depois que o Senhor é ressurreto, durante 40 dias, Jesus apareceu para os discípulos. Ele não ficou com os discípulos um dia de 24 horas. Ele aparecia e sumia. Aparecia, falava alguma coisa, entregava algum conhecimento aos discípulos e sumia. Durante 40 dias, o Senhor Jesus ficou na terra, com um corpo transformado, mas era um corpo físico. A palavra de Deus diz que esse corpo, as pessoas que passaram por ele, não reconheceram de imediato. Nós não sabemos que poder tinha o corpo do Senhor Jesus. E agora, o texto que nós lemos fala que Jesus, estando com os discípulos, ele faz uma coisa. A Bíblia diz que ele estava indo para Betânia, ele levou os discípulos para Betânia. Betânia, todos sabem, é o lugar onde morava aquela família que Jesus tanto amava: Lázaro, Maria e Marta. A Bíblia diz aqui que o Senhor levou os discípulos para Betânia, e ali em Betânia, antes dele ser assunto aos céus, como prova de amor, o Senhor Jesus abençoou os seus discípulos. Jesus abençoou os discípulos. A maior prova de amor de Jesus é que em todo momento, desde a hora da sua prisão até a hora da sua crucificação, depois na ressurreição, em tudo o Senhor Jesus apareceu, dando sinais do seu infinito e imensurável amor. E agora, quando é assunto aos céus, a palavra de Deus diz que ele então ergue as mãos e abençoa os discípulos. Quando você lê Mateus 28, Jesus dá instruções para os discípulos. As instruções é que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eles não poderiam fazer nada, nós não podemos fazer nada sem a unção e sem o poder do Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor então, que agora o Senhor abençoa os discípulos. Ele começa a subir diante dos discípulos, e ele impõe as mãos sobre os discípulos e os abençoa. E esse termo diz aqui assim, olhem comigo:
Aconteceu, versículo 50, então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. No versículo 51, repete essa afirmação. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Não podemos fazer nada na nossa vida sem a bênção do Senhor. Assim como não poderemos ter sucesso em nada na nossa vida se não recebermos do Senhor instruções. Então Jesus deixou instruções na sua palavra. Cabe a nós buscarmos o que o Senhor tem para cada um de nós. Todos nós fomos chamados para fazer algo em prol do reino. Todos aqui têm um encargo, têm uma responsabilidade que o Senhor confiou a nós para que pudéssemos servir em seu reino. Mas é comum uma responsabilidade nossa, a responsabilidade de anunciar o ano aceitável do Senhor. A responsabilidade é nossa, a honra é nossa de podermos anunciar que Jesus reina. Quando Jesus volta para o céu, essa cena é uma cena, ao mesmo tempo que é uma cena gloriosa de se ver, é uma cena muito simples, porque você não vê Jesus subindo com anjos. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vê depois que os anjos apareceram, assim que o Senhor Jesus some da vista dos seus discípulos. E os varões que estavam ali são interpelados pelos dois anjos que aparecem, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo ir, do mesmo jeito que ele foi, ele virá em glória para buscar a igreja. Desde então, a igreja tem um ardor no seu coração. O nosso coração arde pela vinda do Senhor. E aqui, nesse texto sagrado, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, não podemos fazer nada sem a bênção do Senhor, sem Ele nos capacitar, sem Ele nos orientar. Assim também, como não podemos deixar de copiar o exemplo da igreja naqueles dias, que teve o prazer de congregar e louvar a Deus no templo. Hoje, nós estamos tendo aí a facilidade da internet. As pessoas têm a oportunidade de participar do culto que quiser. Mas é muito diferente do culto online e do culto presencial. Você está aqui, existe uma ambiência espiritual aqui. Existe um poder que é liberado sobre nós, na nossa comunhão e na nossa junta união. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a mão de Deus. Essa cena que nós vemos é uma cena que impressiona, porque Lucas faz questão de dizer das mãos do Senhor. Assim como não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus, Jesus nos deu exemplo, dizendo que Ele não fazia nada por si mesmo. Tudo que Ele fazia, Ele tinha visto o Pai fazer. E se nós quisermos copiar o exemplo de Jesus, nós temos que olhar para Ele. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso padrão de qualidade a ser seguido. E a história nos fala que o Senhor nunca nos deixou bobinhos assim, sem saber o que vai acontecer na nossa vida e no nosso futuro. A palavra de Deus, irmãos, ela é um livro codificado. Ela tem códigos aqui, que só o povo de Deus entende. Ela tem símbolos que só o povo de Deus entende. E quanto mais você procura, maior é a iluminação do Espírito Santo sobre você, para você entender o que o Senhor tem para você, na sua vida familiar, enfim, em todas as áreas da nossa existência. Mas, além de ouvirmos a palavra do Senhor, além de termos a direção do Senhor, nós precisamos ter também a boa mão do Senhor sobre nós. É com a mão que Deus nos abençoa. Ele declara a bênção, mas é com a mão que Deus abençoa. São com as mãos que nós precisamos abençoar. São com as mãos que nós precisamos também receber do céu as bênçãos para nós abençoarmos.
E aqui diz que então o Senhor ergue as mãos. E quando você olha Mateus capítulo 28, o Senhor começa dizendo assim: porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. O Senhor Jesus disse que toda a autoridade estava sobre ele, no céu e na terra. Jesus voltou glorificado, porque toda a autoridade agora estava sobre ele, e essa autoridade o Senhor nos delegou. É por isso que quando vamos fazer alguns tipos de oração, nós temos o dever de impor as mãos. Você impõe as mãos sobre os filhos quando saem de casa, os abençoa. Quando alguém da sua casa vai fazer uma viagem, você impõe as mãos, você declara a bênção, você diz que ele vai ser bendito ao sair, bendito na chegada e bendito no retorno. São com as nossas mãos. Aqui diz que foi com as suas mãos que ele nos abençoou. Que mãos eram aquelas? Eram as mãos furadas. As mãos do Salvador não eram mais mãos comuns. Ele tinha a marca do preço que ele pagou para cada um de nós. Foram as mãos que Tomé teve que tocar, porque ele disse: olha, se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. E Jesus disse: vem, Tomé, apalpe, porque um espírito não tem um corpo físico como eu tenho. Vem aqui, Tomé. E Tomé ficou tomado de vergonha, porque diante dele estava agora um poderoso Salvador com as mãos furadas. Irmãos, quando nós chegarmos nos céus e quando nós tivermos um encontro com o Senhor, as marcas da nossa salvação estão para todo sempre nas mãos do Senhor. O Senhor é aquele que tem as suas mãos furadas, e são as mãos furadas que podem nos abençoar. Por quê? Porque só Ele tem esse poder de nos abençoar. A mão do Senhor, o profeta Isaías, não está encolhida para que não possa abençoar. Pelo contrário, a mão do Senhor está sempre pronta para nos abençoar. Somos nós que corremos muitas vezes da mão do Senhor. Nós lemos em Provérbios, quando estudamos no ano passado, ano retrasado, Provérbios. Há um texto de Provérbios que diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e ele, o Senhor, inclina o coração do rei conforme o seu querer. Então, quando colocamos os nossos problemas nas mãos que foram furadas, é Ele, é o mundo que tem o poder para transformar os nossos problemas em bênçãos, a nosso desespero em esperança, a nossa tristeza em alegria. Nós precisamos das mãos dele sobre nós. Algumas vezes esse texto se repete na palavra de Deus, dizendo: a boa mão do Senhor foi conosco. E como igreja já plantado nessa rua há 20 anos, nós também podemos declarar que o Senhor tem estado com a sua boa mão sobre nós, nos abençoando. Todos que ali estavam nessa cena que nós vemos, viram as mãos furadas. Todos que ali estavam, viram as mãos do Senhor. Eram as marcas, eram as insígnias da sua vitória sobre a morte, da sua vitória sobre o pecado, da sua vitória sobre o maligno. É por isso que quando oramos, nós pedimos: Senhor, que a tua mão possa me abençoar, que a tua mão possa me conduzir. É nas mãos que o Senhor tem o seu cajado e a sua vara. Cajado que nos puxa para mais perto dele, e a vara que nos corrige quando nós, como filhos, precisamos de correção. É com as mãos que o Senhor faz isso. A palavra do Senhor diz então que aquelas mãos estavam perfuradas, e a crucificação foi o preço que Jesus pagou para que não só Ele pudesse abençoar, mas para que cada um de nós hoje pudéssemos ser pessoas que abençoam.
Qual é a posição do Senhor hoje? Nas suas mãos, Ele tem um cetro. E não é um cetro de iniquidade. Pelo contrário, é um cetro de equidade, de justiça, de verdade. E do céu Ele governa o universo. Tudo por causa da cruz. Se Jesus tivesse evitado a cruz, hoje nós não poderíamos dizer que Jesus é o Rei da Glória. E Jesus é o único que pode nos levar dessa vida para uma vida na eternidade, para sempre estarmos com Ele, só por causa das suas mãos. Há um texto profético no livro de Zacarias que diz assim, eu vou ler para você, se quiser anotar, capítulo 13, versículo 6. Como foi que Jesus teve essas feridas? Zacarias descreveu numa palavra profética, capítulo 13, versículo 6, assim: e se alguém me disser que feridas são essas em suas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Quem fez as feridas nas mãos do Senhor foram os nossos pecados. Nós que dizemos que Deus é o nosso amigo. Eu ainda me pergunto por que Jesus falou o que disse para Judas, sabendo que Judas ia o trair. Quando Jesus disse, amigo, o que você tem que fazer, faça logo, faça depressa. Jesus chamou Judas de amigo, até na hora de traição. Em tudo Jesus demonstra o interesse que Deus tem de aproximar-se do ser humano. É por isso que dentro do nosso coração nós temos saudade de algo que nós não sabemos o que é, mas que Deus colocou dentro dos nossos sentimentos, que é o sentimento de que não fomos feitos para morrer. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Por isso nós lutamos de todas as formas evitando a morte, porque não fomos planejados para morrer. Aqui diz que essas mãos hoje dominam. Quando lemos a carta aos Hebreus diz que nós temos hoje um sumo sacerdote que se compadece das nossas dores, que compreende as nossas limitações e que está à direita do Pai intercedendo por cada um de nós. Jesus é aquele que intercede por nós. Jesus é o nosso intercessor. E Jesus enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos, então, anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus, na unção do Espírito do Senhor. Hoje o Senhor é o Rei da Glória. Hoje o Senhor tem o cetro de justiça nas suas mãos. O mais curioso nisso tudo é que aqueles que presenciaram o Rei da Glória voltando para a casa do Pai eram pessoas simples, numa aldeia simples, a aldeia de Betânia, que estava a 3 quilômetros de Jerusalém. Depois os discípulos voltaram para Jerusalém anunciando o que viram. Que esse ano, irmãos, possa ser um ano que o Senhor desvende os nossos olhos para nós começarmos a contemplar o mundo sobrenatural, as coisas espirituais, que os nossos valores e desejos possam ser transformados, para que Deus nos use. Aquilo em nós que falta mudar, Ele, o Senhor, das mãos curadas, Ele tem o poder de colocar a mão sobre a nossa vida e mudar tudo. Eu tenho orado para que Deus mude a história do nosso país, mude a história do nosso estado, mude a história da nossa igreja e mude a minha história. Todos nós precisamos de que coisas sobrenaturais aconteçam na nossa vida, para que a nossa vida tome rumos que o Senhor Deus desejou e que por muitas vezes a nossa teimosia faz com que nós empaquemos como uma mula ou como um jumento. Jesus, a palavra do Senhor disse em Provérbios: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que precisa de um freio na boca para ser conduzido.
Às vezes nós precisamos de um freio na boca para ser conduzido, por causa da nossa teimosia, por causa da nossa obstinação. É o que existe dentro de nós, do homem velho que precisa morrer de uma vez por todas. Essa cena que nós vimos aqui, Jesus voltando para o céu, quando Lucas encerra essa parte, nós temos assim uma impressão de que aqui foi o fim de tudo, mas não é o fim de tudo. É aqui que tudo realmente começa, porque daqui o Senhor enviou o seu Espírito, depois que ele voltou para o Pai. Se ele não tivesse voltado para o Pai, nós não poderíamos realizar a obra da salvação. Nós não poderíamos ser aqueles que testemunham na unção do Espírito Santo. O que está faltando hoje à igreja do Senhor Jesus sobre toda a face da terra é a unção do Espírito, é o poder do Espírito, é aquilo que tira toda a timidez, é aquilo que tira de nós toda a covardia e nos faz intrépidos para anunciar e para que, junto com o anúncio do Evangelho, os sinais do poder de Deus se manifestem através da nossa vida. Deus quer usar você. Deus quer que você seja um instrumento de bênção por onde quer que você passe. Por isso você precisa dizer como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aquelas mãos de um carpinteiro, foram as mesmas mãos que resgataram Pedro de afundar. Foram as mesmas mãos que foram tocadas por Tomé, o incrédulo. Foram as mesmas mãos que fizeram você e eu. As mesmas mãos. Foram as mesmas mãos que nos conceberam. As mesmas mãos. São as mesmas mãos que têm o poder de mudar a direção da nossa vida e do nosso destino. São as mesmas mãos. E nessa breve meditação sobre as mãos do Senhor, eu quero aconselhar você da parte dele. Peça a Ele que com a sua boa mão Ele conduza você de maneira tal que a sua vida seja de fato uma festa. Versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Nossa vida a gente vai ter tropeços? Muitas vezes. Nós vamos tropeçar muitas vezes. Mas se você disser, Senhor, socorre-me, você não vai continuar prostrado. Ele vai levantar você, Ele vai firmar os seus passos. A nossa aleluia vem das mãos de Deus. A nossa força vem das mãos do Senhor. Por isso que quando o Senhor volta para o céu, nesse ato não só simbólico, mas ato poderoso, Ele faz questão de voltar para o céu, abençoando a sua igreja. Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida nesse ano, de maneira tal que Ele conduza o seu caminho, conduza a sua família, para que, chegando em dezembro, e ao olharmos para trás, a gente possa dizer: a boa mão do Senhor esteve comigo. Amém, irmãos? Vamos orar. Reclina a sua cabeça, vamos fechar os olhos. Pai querido, graças te damos, porque as tuas mãos continuam estendidas sobre nós como uma igreja do Senhor. Graças te damos, Senhor, porque nada nos tem faltado. Graças te damos, porque quando caímos, a tua mão nos sustenta. Quando afundamos, a tua mão nos ergue. Graças te damos, porque o teu amor tem se manifesto no toque das tuas mãos. E o teu amor tem transformado muitas coisas na vida da igreja. Pai, nós não queremos ficar longe de Ti. Queremos que o Senhor nos conduza na vereda da justiça, por amor ao Teu nome. Senhor, eu oro para que todos os que aqui se encontram
e que ainda não tiveram o toque do Senhor, possam ter o toque das tuas boas mãos. Que milagres aconteçam, que corações sejam transformados e que as pessoas possam testemunhar: eu vejo a mão de Deus sobre você. Abençoa-nos, ó Deus. O Senhor colocou, Pai, sobre os nossos ombros uma responsabilidade, mas a honra é nossa de podermos falar do Senhor. Pai, que os nossos olhos estejam voltados sempre para o alto, lembrando-nos que das mãos do Senhor a bênção e a autoridade e o poder veio sobre a igreja, que durante esses 2000 anos tem marchado rumo à Nova Jerusalém. Abençoa-nos, ó Deus. Em teu nome eu abençoo cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Amém.